Então, pessoal, continuando o nosso módulo de como fazer diagnóstico e coletar dados, onde a gente abordou a metodologia de análise e solução de problemas, agora a gente vai analisar um estudo de caso utilizando a metodologia, certo? Então, agora que a gente já viu como é destrinchada a metodologia, qual o passo a passo, agora que a gente já estudou, a gente vai ver uma forma mais prática da aplicação do MASP, certo? Nesse estudo de caso, a gente fez com o restaurante Oliveiras. Ele estava tendo uma boa demanda de pedidos, mas relatou alguns problemas na gestão, que estava prejudicando a evolução do estabelecimento. Então, para descobrir qual a causa, que estava prejudicando esse restaurante, a gente aplicou o MASP. E agora a gente vai ver o decorrer dessa resolução nas 8 etapas da metodologia. Começando pela identificação dos problemas, a gente buscou priorizar o problema mais importante, baseado nos dados, nos fatos, nos gráficos. E com isso a gente conseguiu elencar que o acúmulo de funções em um colaborador era um problema bem importante, a falta de colaboradores também estava prejudicando e havia também uma falta de planejamento organizacional. Mas, para escolher o problema prioritário, a gente precisava ver, a partir de uma metodologia, qual tinha uma maior gravidade, urgência e tendência. Para isso, a gente utilizou a matriz Guth. E para fazer uma tabela padronizada, a gente utilizou essas notas de 1 a 5 com as respectivas descrições. Nisso, a gente aplicou os problemas na matriz e viu que a falta de planejamento organizacional era o problema que tinha um maior grau na empresa. Ele está com 48, enquanto os outros estão com 36 e 18, ok? Tendo identificado esse problema, a gente foi para a sua observação. A gente foi coletar essas características específicas para ter uma visão ampla sobre vários pontos de vista, coletar os dados. E lembrando, essa fase é bem importante, vocês podem demandar um tempo significativo nela, porque ela é uma base muito boa para que a gente vá analisar a causa raiz. Então, a gente conseguiu algumas características, como a falta de controle financeiro, a falta de planejamento para a feira e ausências de análises estratégicas dentro desse restaurante. Feito essa observação, a gente partiu para a análise. Agora, com as características definidas e o problema principal também definido, a gente foi buscar as causas fundamentais, as causas raízes, para que esse problema existe. Para isso, a gente utilizou a metodologia dos 5 porquês para ajudar a gente nessa investigação. Os 5 porquês funcionam como vocês estão vendo na imagem. A gente vai pegar o problema que a gente elencou e ir destrinchando em porquês até chegar na causa raiz. E a gente aplicou assim, ó. Esse é o nosso problema, falta de planejamento organizacional na gestão. E por que isso acontece? Porque não há um dia definido para fazer isso. Por quê? Porque não há tempo para fazer tudo. Por quê? Porque há um acúmulo de funções. Por quê? Porque falta colaboradores. Por quê? Porque falta um planejamento efetivo para esses colaboradores. Nesse problema aqui, eu queria explicar uma coisa a vocês. A prática, às vezes, foge um pouco da teoria, certo? Então, na realidade, um problema ele pode ter mais de uma causa raiz, que foi o caso desse restaurante. A gente pode considerar que a falta de colaboradores é um problema que está bagunçando o desenvolvimento desse restaurante, mas a gente tem um fato, ó, como vocês vão ver aqui na sequência, eu descrevi para vocês, a gente tem um fato que é uma variável não controlável nesse restaurante, porque eles são MEI, e o MEI ele não pode contratar outro funcionário devido à legislação que eles seguem. Então, a gente tinha que fazer um plano de ação baseado no planejamento, certo? A gente queria fazer uma reorganização realmente desse planejamento para que conseguisse resolver
os problemas desse restaurante sem que houvesse a contratação de novos funcionários, pois isso não era uma variável que nós poderíamos mexer. Então, trabalhamos um plano de ação em uma organização mais efetiva, onde o tempo seria melhor distribuído para que tivéssemos um horário específico para resolver esses campos que estavam recebendo menor atenção na empresa e, consequentemente, estavam mais desorganizados. Utilizamos a ferramenta 5W2H para desenvolver esse plano de ação e eu vou explicar para vocês. O que a gente vai fazer, né? A gente vai estipular um horário à noite para organizar a parte de estoque e a parte financeira, que foi o que pesou para a empresa. Por quê? Porque a gente precisa demandar um tempo específico nessa atividade para melhorar a qualidade dessas áreas. Onde a gente vai fazer isso? No próprio restaurante. Quando? A gente vai fazer às terças-feiras, das 19 às 21. Quem vai fazer isso? Bruno Oliveira, o gestor. Como ele vai fazer isso? Essa empresa, ela trabalha com levantamentos diários do que falta no estoque. Então, ele vai pegar esses levantamentos diários para montar a lista de compras. E essa compra vai ser realizada na quarta-feira. Vai também, na terça-feira, fazer uma análise financeira semanal, utilizando os dados que ele coleta diariamente também no livro Caixa. Ele vai pegar os dados da semana anterior, da segunda a sexta, ele vai fazer a análise dessa semana na terça-feira, certo? E quanto tempo ele vai demandar para isso? Ou quanto recurso financeiro? Em dinheiro, nada. Nesse caso, não vamos precisar de recursos financeiros, mas em tempo, 2 horas semanais. Feito o nosso plano de ação, a gente foi para a parte de verificação posteriormente a ter analisado o caso depois de período de 1 mês. Durante esse mês, ocorriam reuniões todos os sábados para analisar esses relatórios semanais desenvolvidos nas terças-feiras e a gente sempre comparava o resultado da respectiva semana com as semanas anteriores para saber pontos de melhorias ou pontos de gratificação que estávamos indo bem. Feito isso, a gente se certificou se o impedimento desse problema foi efetivo ou não. Se ele foi efetivo, a gente passou para a parte de padronização e a gente concluiu que sim, que foi efetivo. Então, a gente foi para padronização. Nessa padronização, a gente quer prevenir o reaparecimento desse problema. Então, a gente vai estabelecer um novo esquema de qualidade. Para isso, a gente desenvolveu um know-how, um documento com todo o conhecimento técnico necessário para aplicar esse novo modelo empregado, ou pode ser desenvolvido um POP também, que é um procedimento operacional padrão. Feita essa padronização, vocês lembram que a gente comentou que deve ser feito um acompanhamento? Então, a gente estipulou que todo mês haveria uma reunião para analisar se a qualidade da realização foi mantida, se esse novo padrão foi mantido. Com isso, a gente conseguiu chegar na conclusão do problema, fazendo toda a reanálise desse MASP que vivemos, para que guardemos conhecimentos para situações futuras. Com isso, a gente respondeu aquelas perguntas que eu mostrei a vocês quando a gente estava estudando. E nossas respostas foram: houveram atrasos ou folgas no cronograma? Não houveram. Houve sim a participação de todo o grupo era sim o melhor para resolver esse problema, as reuniões foram produtivas sim, a gente teve uma boa distribuição de tarefas, mas o grupo não utilizou todas as técnicas. Então, se houver itens pendentes, a gente continua analisando, a gente pega esses itens pendentes para analisar em uma aplicação de um futuro MASP. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso estudo de caso. E agora eu quero só recapitular com vocês com um mapa mental que a gente fez sobre essa metodologia de análise e solução de problemas. Só para explicar novamente para vocês, ele é um processo dinâmico na busca de soluções para qualquer situação. O seu objetivo é aumentar a probabilidade de resolver satisfatoriamente uma situação onde há um problema. E essa metodologia ela é composta por 8 etapas, sendo estruturada no ciclo PDCA. Então, como vocês podem ver, a gente vai seguir a sequência do ciclo PDCA
Na parte de planejar, a gente vai ter a identificação do problema, onde a gente vai pegar o problema prioritário para desenvolvê-lo no MASP. A gente vai observar as características específicas desse problema, levantando dados e um histórico desse problema. A gente vai fazer análise para descobrir as causas fundamentais, a raiz desse problema. Isso a gente vai levantar hipóteses e vai verificá-las. Também vamos fazer um plano de ação, que é a última etapa da parte de planejamento. Esse plano de ação tem o intuito de bloquear essas causas fundamentais. Para isso, a gente vai definir um cronograma, um orçamento e metas. Na parte de executar, a gente vai botar a mão na massa, a gente vai bloquear essas causas fundamentais, vai fazer treinamento para todos os envolvidos, vai implementar essas ações planejadas e vai registrar todos os resultados para comparar depois. Ok? Posteriormente a isso, a gente vai checar, vai fazer a verificação e saber se esse bloqueio foi efetivo ou não. Caso tenha sido efetivo, prosseguimos para a próxima etapa, que é a padronização e a conclusão, finalizando, e caso não tenha sido efetivo, voltamos para a parte de observação. Sendo efetivo, vamos para a padronização. Para prevenir a reincidência desse problema, vamos estabelecer esse novo procedimento operacional ou revisar o antigo, dar uma atualizada. Concluindo com o recapitulamento de todo o processo, para que a gente tenha um bom conhecimento para trabalhos futuros. Assim, a gente reflete sobre os problemas remanescentes e avalia o que foi feito. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por serem com a gente e aqui estão nossas redes sociais. Até um próximo módulo. Beijão!